Olá, seja muito bem recebido, muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. E essa aula de hoje é sobre análise de risco. Como é que você vai fazer a análise de risco? Você já sabe que eu tenho um material dentro da mentoria, dentro da especialização, que é esse aqui. Análise de risco, mapeamento para o diagnóstico patrimonial. Tudo que o advogado precisa perguntar para entregar isso para o cliente. Esse material aqui, gente, ele vem no box físico e ele é um material que você pode usar a caneta para ir lá, ó, riscando aquilo que você já pediu para o cliente, deixando tudo certinho. Depois, se você quiser resolver esse problema, você vai lá e apaga com um apagador normal e tá tudo certo. Só que para você que ainda não tem o box, eu preparei uma aula que é sobre essa análise de risco. Você que já tem esse material, que pode pular essa aula. Você que já é meu aluno da pós-graduação, não precisa assistir essa aula também. E você que é meu mentorado, pode até agendar com alguém da equipe para validar a sua análise de risco e aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Então, se você está já na advocacia especialista, beleza, pula essa aula. Mas se você ainda está em processo de se formar nesse lugar, a gente vai trabalhar com essa aula. Então, bora lá olhar 15 perguntas de diagnóstico patrimonial, sociedade e família. Veja que eu não botei empresa aqui, eu botei sociedade, porque vocês já sabem, que já é meu aluno, que às vezes as sociedades não são empresariais e tá tudo certo. Bora lá conversar para eu entrevistar os clientes, como é que isso funciona. Vamos começar aqui. Essa introdução ao diagnóstico, vocês já sabem que dentro do meu método, a fase 1 é a fase do diagnóstico. A gente já sabe que ninguém olha documento sem ser contratado, gente. Isso é muito importante, porque a gente que é advogada, tem o hábito de olhar os documentos para mandar uma proposta. A proposta do meu método é não olhar documento nenhum sem ser contratado. Ser contratado primeiro, para nessa fase 1 aqui, então ter o entregável, que é esse entregável do diagnóstico patrimonial. Eu preparei na aula de hoje 15 perguntas. Aqui a gente tem um material bem mais completo, certo? Na mentoria a gente tem todas as perguntas específicas, é só lá olhar o seu GPS da proteção que você vai ter no Drive, toda a lista. Então, se você tá já dentro dos cursos, já entra na plataforma e pega lá, que já tem tudo isso devidamente organizado, inclusive com os modelinhos prontos lá para que você possa só executar. Você que está assistindo essa aula, então, do Domini, saiba que esse é um instrumento da advocacia especialista. Não é para qualquer advogado, para o advogado que está ainda na advocacia comum. O advogado da advocacia comum, gente, ele está preso no poder judiciário, ele está prestando serviço para um monte de gente, um monte de coisa, ele não é especializado. Ele não tem um título de verdade para se posicionar como especialista no mercado, ele se diz especialista porque ele fez algumas. E o advogado especialista, ele tem um título, ele tem um certificado para expor. Ele não só, ele tem a formação, como ele também sabe como se posicionar nesse lugar. Então, bora conversar sobre essas 15 perguntas que vão fazer com que a gente possa levantar aí a realidade dos nossos clientes, a gente possa levantar com essa realidade de cada um deles. Então, bora conversar. A pergunta número 1. Vamos perguntar sobre a composição do patrimônio. Olha lá, quais são os principais bens que compõem o patrimônio familiar e, inclusive, imóveis, participações societárias, ativos financeiros, marcas, cotas, sociedades empresariais. O objetivo aqui, gente, é identificar qual é a natureza jurídica de cada um desses bens e ter uma ideia de dimensão patrimonial. Então, aqui é importante que você tenha a declaração do imposto de renda e que você tenha todos os contratos e pactos parasociais, inclusive se houverem. Ah, Simone, mas e se o meu cliente não tem essas coisas? Eu posso passar uma proposta antes? Eu vou dizer, se você esperar para passar a proposta depois, há chance de que o cliente desista dessa contratação. Porque se ele está te consultando naquele momento, é porque ele precisa, ele está olhando para isso neste exato momento. Então, não deixa o cliente sair da sua frente. Então, essa pergunta do patrimônio, ela é uma pergunta bem importante, ela é a primeira pergunta que eu pus aqui para vocês. Aí vai vir alguém e vai dizer assim, ai Simone, mas tu não disse que no teu método é primeiro as pessoas e depois
as relações e depois o patrimônio? Claro que sim. Então, se você já é meu aluno, você já sabe disso, mas agora a gente está olhando para a faceta que é a faceta do patrimônio em si. Beleza. A segunda pergunta qual é, gente? Vamos falar sobre concentração patrimonial. Como assim? A concentração patrimonial em pessoa física ou dispersão entre os membros da família, ou alguma pessoa jurídica tem os ativos financeiros. Quem é que é dono dos ativos financeiros? Qual é o objetivo disso, gente? Fazer a avaliação de riscos. Se eu tenho uma concentração patrimonial, eu vou precisar trazer um volume X de pessoas para essa discussão. Se eu tiver isso pulverizado, eu vou ter que trazer um volume Y de pessoas para essa discussão. Então, aqui, gente, a gente está cuidando da nossa fase 2. Você que é meu aluno já sabe que essa fase 2 aqui, ela é decisiva. Então, essa segunda pergunta, ela tem a ver com essa fase 2. Ah, Simone, mas para que eu tenho que perguntar sobre concentração ou não? Porque se você tiver mais pessoas envolvidas no planejamento que não estão listadas, vocês têm chance de não conseguir entregar a execução. Porque as pessoas vão ficar mudando de ideia a cada momento e vai passar 3 anos e você ainda não vai ter entregue a primeira parte do seu trabalho. Por isso que no método, essa pergunta é uma pergunta típica para preparar a fase 2. Ah, Simone, mas e aí como que eu vou conduzir essa fase 2? Você vai entrar lá na plataforma da pós e vai saber como é que você vai conduzir a fase 2. E se você é meu mentorado, você pode chamar alguém da equipe para conduzir a fase 2 junto com você. Se você tiver ainda um tantinho de insegurança, chama alguém para fazer esse atendimento em conjunto, tá bem? Depois a gente tem o 3. E o que é esse 3, gente? Eu tenho que perguntar sobre as empresas operacionais. Existem empresas que são operacionais, como que essas operacionais se organizam dentro desse patrimônio familiar? Como que essas empresas operacionais estão relacionadas com o patrimônio familiar? A ideia de perguntar se existem operacionais e como que essas operacionais integram a vida junto com a família, traz uma responsabilidade que é a responsabilidade da zona cinza de proteção patrimônio, família e empresa. Por quê, Simone? Porque vocês já bem sabem que nessa zona cinza a gente tem uma parte que é a família, uma parte que é a empresa e uma parte que é sucessória. E essa zona de interconexão é a zona que a gente vai perguntar através dessa pergunta número 3 que eu estou trazendo para vocês. Pode ser que vocês cheguem à conclusão que vocês vão precisar lidar com essa zona primeiro, ou pode ser que vocês tenham que lidar com essa zona primeiro. E pode ser que você tenha que lidar com estas pessoas que estão nesta zona aqui primeiro. Qual é a ideia de montar esse diagrama de responsabilidades? É trazer a advocacia especialista para a vida real, trazer a advocacia especialista para a situação prática. Ah, Simone, mas eu já tenho meu escritório, eu já faço. Então, você já deve estar lucrando com essa advocacia especialista. Porque se existe ainda um pouquinho de lucro que você pode extrair dessa sua advocacia, eu fortemente recomendo que você implemente mudanças. Se você já chegou no teto de remuneração que você precisa, tá tudo certo. Aí você nem precisa implementar mudança nenhuma. Mas se você ainda tem espaço para receber mais remuneração com a sua advocacia, eu posso te provocar a saber qual é a sua área que está devendo e que precisa mais mudanças. Mas como assim? Não estou entendendo. Tu está falando do diagnóstico do patrimônio do cliente. Agora eu estou falando do diagnóstico da tua advocacia. Se você sabe fazer o diagnóstico do seu cliente, é importante que você saiba fazer o diagnóstico da sua advocacia. Por isso que eu montei uma ferramenta com 7 áreas, a partir das quais cada um dos advogados pode se reconhecer e saber de onde eles podem extrair
mais resultado financeiro. Quando a gente está andando assim, cego, no escuro, quando a gente está andando, não sei para onde ir, nós não sabemos qual é o próximo passo. A ideia de fazer um diagnóstico do cliente é poder saber aonde a gente vai atacar na próxima etapa. Mas quando a gente sabe que além do diagnóstico do cliente, a gente precisa fazer o diagnóstico da nossa advocacia para poder entregar o melhor para o cliente, numa advocacia especialista de verdade, com possibilidade de aumento dos ganhos e não simplesmente uma situação esporádica ou episódica, a gente coloca energia e intenção nesse espaço. Por isso, gente, que eu não só organizei a ferramenta e além de organizar a ferramenta, eu treinei a minha equipe para que as pessoas consigam aplicar essa ferramenta de diagnóstico e trazer para vocês os melhores resultados. Então, se você acha que pode extrair mais resultados financeiros da sua advocacia, entre em contato com a minha equipe, verifica qual é o valor que a gente tem aí de investimento nesse diagnóstico, ou se por acaso ele está gratuito ainda, para conseguir ter o diagnóstico para saber qual das 7 áreas que são as áreas aí que você pode atacar primeiro. Por quê? Porque essa pergunta número 3 é a pergunta sobre as operacionais. Aí a gente entra na pergunta 4, que é a identificação dos riscos e vulnerabilidades. O que a gente tem? Quais são os riscos jurídicos atuais? Quais são os riscos que o seu cliente está correndo sem nem saber? E isso, gente, é muito importante porque eu tenho riscos trabalhistas que podem ser mapeados, riscos ambientais e responsabilidades, posso ter riscos de litígios de consumidor e litígios entre sócios e posso ter riscos com execuções fiscais ou garantias pessoais que foram prestadas anteriormente. Se eu não faço o levantamento desses riscos, eu não tenho como saber onde eu preciso planejar em primeiro lugar. E esses riscos, gente, eles fazem com que você tenha uma visão precisa do caminho a seguir. Do mesmo jeito que o diagnóstico de advocacia te coloca com ciência de qual das 7 áreas você vai precisar atacar, aqui a gente tem os riscos do cliente, mesmo que ele ainda não tenha se dado conta disso. A pergunta número 5 é uma pergunta sobre os regimes de bens e o planejamento conjugal. Ainda que eu tenha uma situação de união estável, aqui eu preciso deixar claro qual é a situação de regime de bens. Simone, mas os meus clientes já me conhecem e já sabem qual é o regime deles. Eles estão casados há muito tempo. Detalhe e luz de sirene piscante aqui. Há uma proposta de alteração do Código Civil que vai mexer no regime supletivo de vontade, que é o regime de comunhão parcial. Então, mesmo que o seu cliente já seja casado há muito tempo, ele vai precisar rever a sua realidade a partir da reforma do Código Civil. E se ele é empresário, ele já tem que revisar a holding dele ou a empresa dele a partir da reforma tributária. Então, são 2 elementos a partir dos quais o seu cliente vai ter que contratar uma assessoria. E se você não se disponibilizar como advogado especialista a fazer isso, você vai dar a chance do seu cliente ser atendido por um profissional pior do que você. Simone, mas como assim? Quando você não conversa com seu cliente sobre esse assunto, você abre espaço para advocacia ruim. Você abre espaço para um advogado médio atender o seu cliente, aquele que te contrataria sem pestanejar. Por quê? Porque você teve vergonha, porque você ficou inseguro e porque você vai dizer lá na frente, é que eu não sei vender. Pois é, se você não sabe vender, você não se deu conta que a gente está vendendo em todos os momentos da nossa vida. Simone, mas como assim? A gente não pode sair vendendo, a OAB não deixa a gente sair vendendo? Entenda, gente, que por venda a gente vai compreender aquilo que leva as pessoas a se interessarem pelo que a gente tem a dizer, entregar, contratar, falar. Então, se você diz que você tem dificuldade de venda, significa que o seu trabalho não está sendo percebido pelas pessoas, pelo menos não como poderia.
Então, se está fazendo sentido, gente, alguma dessas perspectivas aqui, marca o seu diagnóstico, porque no diagnóstico você vai saber se o que está te faltando é parte técnica, é venda, é organização interna dentro do escritório, ou se é o seu sócio que está com uma postura que não é muito boa, ou se é a área de atuação que você escolheu. A ideia de fazer um mapa com essas 7 áreas é entregar para você qual é o seu próximo passo. Voltando então ao diagnóstico dos riscos dos nossos clientes, a gente vai ter a próxima pergunta relacionada à governança familiar e sucessão. E aí aqui, gente, tem tudo a ver com aquela fase 2 que nós falávamos antes. Nós vamos precisar envolver os sucessores nesse lugar, nós vamos precisar olhar para uma situação emergencial de uma eventual incapacidade futura dos nossos clientes e nós vamos precisar fazer a lista dos objetivos estratégicos dos nossos clientes. Olha aqui para mim. Vocês já sabem que no meu método a gente tem 4 etapas dentro da fase 1, que é a fase de planejamento. Se você não sabe isso ainda, mas já é meu aluno da especialização, vai lá na aula, se não me engano, a aula 20, que é a aula do projeto final, e 19 ou 20, e assiste direto esses vídeos. Aí você vai ver que a gente tem 1, 2, 3, 4 etapas. O levantamento dessas hipóteses aqui, que são hipóteses de riscos futuros, bem como o envolvimento de sucessores, está nessa nossa fase 2. Se você é aluno da mentoria, aí você acessa os modelos, você não vai ter dúvida com relação a isso, tá bem? Não vai ter problema nenhum. Enquanto você for meu aluno, você pode acessar isso. E se você quiser alguém que faça com você ou por você, é só solicitar alguém da equipe, que alguém da equipe vai te acompanhar. Dito isso, gente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar olhar para a fase número 3, que é a fase dos extras, que vocês já sabem. E aí a gente vai precisar fazer aquilo que a gente chama de gestão dos ativos imobiliários e doações. A pergunta 9, então, vai ser essa pergunta sobre os imóveis e as locações. Existem imóveis que são locados ou que já estão locados ou que têm a expectativa dessa locação acontecer? Por que isso é pergunta de extra, gente? Porque normalmente essa situação imobiliária e de locações, ela não está devidamente organizada pelos clientes. E aí isso é uma oportunidade de precificação separada. A gente tem uma oportunidade de conversar sobre fazer esses contratos e formalizar essa institucionalização das locações. Para que serve isso aqui? Para que a gente possa saber quais são as vantagens financeiras, quanto que os nossos clientes vão receber de volta e quanto que eles vão economizar. Depois disso, a gente tem a pergunta número 10. E a pergunta número 10 é a pergunta sobre doações. Esse cliente já doou para alguém da família dele antes? Ele entregou um patrimônio antes? Estava aqui no estúdio e a galera me contou assim, nossa, tem uma pessoa que me contou que agora o pai e a mãe vão vender um apartamento e que vão passar direto para a irmã tal, porque a outra irmã já ganhou. Gente, cuidado, não deixem os clientes fazer isso. Quando a gente deixa o cliente passar o dinheiro direto para o outro irmão, o que o cliente está fazendo é desajustando a sucessão. Primeiro, que não existe herança de pessoa viva. E segundo, que essas pessoas vão precisar colacionar. E se não der tempo do pai ou da mãe fazer isso em sentido igual para eles e fazer um protocolo familiar para organizar isso, no momento do inventário, essa desigualdade vai virar dinheiro que um irmão vai ter que pagar para o outro e em valores atualizados. Então, não faz o menor sentido a gente olhar para o nosso cliente e deixar que esse cliente faça o que ele quiser. Depois disso, gente, a gente tem a pergunta 11 e a pergunta 12. A pergunta 11 é: o patrimônio está sujeito a herdeiros necessários com baixa relação familiar e alto grau de potencial de litígio? Por que a gente faz essa pergunta? Porque às vezes a gente tem filhos de 2 casamentos diferentes, de 2 uniões. Quando a gente tem filhos de 2 uniões, o potencial de litígio ele é aumentado. Quando a gente tem filhos de mesma mãe e mesmo pai, a gente tem personalidades que podem trazer
litígios. Mas quando a gente tem filhos de famílias diferentes, ou seja, de famílias que aconteceram em momentos temporais diferentes, mesmo que as personalidades sejam personalidades calmas, há chances de litígios decorrentes da não compreensão do lugar de cada um no fenômeno sucessório. Então, a gente tem que olhar para as famílias e verificar se tem casamentos anteriores e se esses casamentos anteriores vão gerar algum impacto patrimonial. Por que que essa pergunta, então, é uma pergunta importante? Porque, a depender do grau de beligerância possível dessas famílias, a gente vai precisar ter estratégias de solução de conflitos, eventualmente até trazendo outras pessoas para esse lugar, como, por exemplo, um auxiliar de comunicação, algum mediador, ou talvez até mesmo um árbitro para dirimir as questões mais complexas. Já a nossa pergunta 12, ela é: a gente vai permitir a entrada de terceiros, investidores ou financiadores do futuro empresarial ou não? A gente vai ter uma sociedade mais moderna, mais atualizada, com novas tecnologias ou não? Olhem para mim, por que que essa pergunta é essencial? Porque nós definimos os próximos passos empresariais a partir das decisões do hoje. Não adianta chegar amanhã e querer decidir como é que vai ser. A ideia das decisões de hoje, a partir dessa ideia de análise de riscos aqui, que é uma análise de riscos pormenorizada, então estão todas detalhadas aqui para vocês, elas trazem a ideia de uma advocacia especialista. E por que que a advocacia especialista é diferente da advocacia comum? A pessoa da advocacia comum, ela não vai perguntar pelo futuro empresarial ou sobre as medidas que o cliente está tomando hoje para implementar o futuro de amanhã. A advocacia que não é especialista, ela vai perguntar se está pagando tributo ou se não está. Ela vai perguntar se tem situações contratuais de aluguel ou não e vai parar nisso. Quando a gente olha para a proteção efetiva que começa nas pessoas, vai até as relações e termina no patrimônio, a gente tem um triângulo que é um triângulo da proteção. Então, quando a gente se organiza a partir dessa tríade da proteção, a gente tem uma indicação de que os clientes estão protegidos porque tem a estratégia e o método embasando toda essa proteção. A pergunta 14 é: existem membros que são vulneráveis ou tem alguém que precisa disso para viver? Tem pessoas com incapacidade ou dependência econômica? Tem pessoa com deficiência? Como que eu vou planejar especificamente para garantir a continuidade do cuidado? Pode ser através do usufruto, pode ser da administração vinculada, pode ser através de outras estruturas protetivas? Eu tenho que fazer essa pergunta. E por último, uma pergunta sobre profissionalização. Como assim, Simone? Qual o nível de profissionalização da relação atual família-empresa? Será que eu tenho necessidade de alguém para substituir o administrador caso venha dar alguma intercorrência? Quem é que o administrador empresarial enxerga como potencial de cuidados da situação empresarial? E aí, gente, a gente vai precisar olhar para os nossos clientes e verificar se eles já tomaram medidas preventivas. Eu sei que vocês estão olhando para mim e pensando: mas Simone, será que eu consigo fazer um diagnóstico só com essas perguntas? É óbvio, gente, que aqui a gente tem a pontinha do iceberg. Se você já tem um cliente para atender e não sabe nem por onde começar, começa com essas perguntas. Mas se você já é meu aluno da pós ou já é meu aluno da mentoria, vai para as perguntas mais aprofundadas. Se você já recebeu o seu box da proteção, se você recebeu o seu planner de especialista aí, se você já tem aí na sua frente o planner de estudos que já está lá com todas as identificações do que você vai fazer e já sabe quais são os mapas estratégicos de venda, como que funciona, já tem o seu painel de progresso, já está com o seu formulário de atendimento,
você já sabe que é só seguir o passo a passo que está aqui, ó. Inclusive, esse passo a passo é um passo a passo destacável que você pode levar, deixa eu só ver se estou fazendo certo, no seu atendimento, e a partir desse seu atendimento você leva aqui os 4 blocos de perguntas. E aí aqui você vai preenchendo, fulano de tal, nananã, quem é o cônjuge, situações de vulnerabilidade, dinâmica, e tudo que está aqui em perguntas. Então, galera da mentoria, só baixar o seu GPS, já pode até mudar o seu logo lá que foi feito pela equipe de marketing. Galera que está na pós, se você tem o box, é só usar aqui o seu manual de progresso do especialista e usar a sua análise de riscos. E a galera que está assistindo essa aula aqui ainda em conteúdo gratuito pode começar a sua jornada. Ah, Simone, mas eu não tenho nem cliente, eu não sei nem como fazer. Gente, olha só, para que a gente tenha cliente, a gente tem que olhar para as oportunidades que a gente tem. E não é por acaso que eu criei 4 livretos com postagens para que você melhore e incremente a sua rede social. Quando eu criei esses livretos aqui, todo mundo ria de mim, mas eu quis fazer porque às vezes a gente não está com ideia do que postar, né? A gente nem sabe. Então, o que eu fiz? Eu criei 366 ideias a partir de cartas que são aqui descritas. Esse aqui, gente, é o livreto da primavera e eu estou na carta 15. O ciclo de colheita. Onde há paz, houve preparação. O objetivo é mostrar os resultados de quem se organizou. E aí, o que você vai fazer? Pode usar um resultado que é um resultado de gente que existe ou pode usar um resultado de cliente seu. Pessoas que eliminaram 15 anos de inventário com a organização. Opção 1, um storytelling em post, narrando um caso anônimo de famílias que colheu frutos. Ou um caso verdadeiro, porque está cheio de gente com cases de sucesso na sucessão empresarial. Ou então, opção número 2, um vídeo curtinho no estilo de antes e depois. Como que era o inventário de 30 anos com pilhas e pilhas de processo, como que é hoje, sem planejamento, com planejamento. Essas ideias, gente, elas estão aqui devidamente organizadas para nunca mais a pessoa perder a oportunidade de postar. Ah, Simone, mas eu não gosto muito, eu não sei como fazer. É uma oportunidade na avenida mais movimentada do mundo, que é a internet. Se você não quiser fazer parte disso, tá tudo bem. Agora que você tá deixando dinheiro na mesa, tá deixando. Se você tem pelo menos um tantinho aí de remuneração possível de incrementar-se, ou seja, de aumentar, eu posso dizer para vocês que os resultados dos alunos são 3, 5, 10 vezes mais só por começar a estudar o método e implementar. Como que a gente utiliza esse diagnóstico na prática, gente? Primeiro, eu formulo uma matriz de riscos, vocês já sabem fazer isso lá na pós e já sabem fazer isso na mentoria. Eu identifico qual é o modelo de holding, eu construo as cláusulas protetivas e projetos de impactos fiscais. Posso usar a calculadora do IDD da Finvit e eu estruturo governança. E aí, como que eu faço a conclusão? Eu entrego para o cliente algum material físico com essa conclusão, sempre lembrando que não se conclui planejamento, que ele é sucessivo. Então, a gente tem a fase de entrega da holding, mas um ano depois a gente vai ter a atualização disso e a manutenção da vigência dessa holding devidamente adequada. Vejo vocês no próximo vídeo.